Bem, retomando, o prazer é o nome que se dá à percepção de que os mecanismos de dor estão sendo desligados, né? Agora, quem liga esses mecanismos de dor? O teu organismo, beleza? Agora, por que ele liga esses mecanismos de dor? Ele liga toda vez que ele percebe a necessidade de alguma coisa, né? E, como eu já citei num vídeo anterior, nós temos três tipos de necessidades, né? Existem aquelas necessidades associadas à manutenção do teu corpo, que seriam as necessidades hiperbásicas, aquelas necessidades associadas à preservação da espécie, que são as necessidades básicas, e aquelas associadas ao, eu diria, o teu papel, né, nessa estrutura toda, né, que seriam as necessidades hipobásicas, né? Um exemplo de uma necessidade hiperbásica, que é aquela associada à manutenção do teu organismo, é a fome. Eu já usei esse exemplo, né, inclusive para falar dos mecanismos de dor, né? Agora, um exemplo de uma necessidade associada à preservação da espécie é você sentir falta de alguém, sentir a necessidade de carinho, né? Sentir que você precisa dividir alguma coisa, né? Aquele momento não tá bom do jeito que tá, eu preciso de alguém, né? Para dividir aquele momento, aquela coisa, o que você está vendo, a ideia, inclusive, de você participar, né, da tua percepção, né, daqueles momentos todos, né? Quem é que gosta de ir ao cinema sozinho, né? Quem é que não gosta de comer um doce, uma comida diferente, né, com alguém, né? Bom, essas necessidades são as necessidades associadas à preservação da espécie, né? E nós, na nossa espécie, nós precisamos de um homem e uma mulher, né? Quando é um homem que está percebendo essas necessidades associadas à preservação da espécie, na cabeça dele aparecem imagens de mulher, né? De mulheres, né? E se é uma mulher que está detectando uma necessidade associada à preservação da espécie, as imagens que vão aparecer são de homens, né? Situações em que envolvem homens, né? Agora, claro, né, pessoal, existem muitas situações que evidenciam a detecção de necessidades associadas à preservação da espécie, né? Quando você começa a perceber ou dar mais valor a situações em que existe, né, um casal lá, né, de mãos dadas, trocando carinho ou coisa parecida, né? E você sente que aquilo é bonito, é importante, o que está fazendo falta. Isso evidencia a detecção de uma necessidade básica, né, associada à preservação da espécie. Então, voltando à questão da detecção das necessidades básicas, né, elas são diferentes em relação às necessidades hiperbásicas, particularmente no tempo que você precisa para satisfazê-las, né? Quer dizer, a partir do momento em que você começa a sonhar com alguém, ou a prestar atenção, ou mais atenção, a situações que envolvam trocas de carinho, contato, né, com outra pessoa, você está recebendo do teu organismo o aviso: olha, você precisa encontrar alguém
né, para satisfazer aquelas necessidades, as necessidades associadas à preservação da espécie, né? Então, o que acontece? Da mesma forma que você fazia com a fome, você fala assim, não, mas eu não tenho ninguém agora, né? Meu Deus, eu não tenho ninguém, e agora o que eu vou fazer? Vou ficar sofrendo? A natureza diz, sim, você vai ficar sofrendo, até que você encontre alguém. Aí você fala, não, mas eu... Tá, mas isso não é fácil. Ué, aí a natureza diz, é claro que não. E eu não quero nem saber. O problema é teu. Você que tem que procurar, você que tem que criar as formas, né? E eu diria assim, os jeitos. É você que tem que dar o jeito naquela situação, né? Então, você tem que sair procurar alguém, né? E acontece da mesma forma que lá na fome, os mecanismos de dor não são desligados, né, até que aquela necessidade seja satisfeita. Então, uma coisa que é muito interessante é que todo aquele esquema que eu citei quando eu falei dos mecanismos de dor, né, em relação à fome, que quando você detectasse ou quando você detecta aquela necessidade e naquele exato momento você não pode satisfazê-la, o que você faz? Você tenta fazer acordos com o teu organismo para ganhar um tempo para satisfazer aquela necessidade. No caso daquela necessidade hiperbásica que era a fome, você tem de minutos a poucas horas para fazê-lo, né? Agora, no caso dessas necessidades básicas associadas à preservação da espécie, quando você detecta através dessas coisas todas, né, das sensações, de você prestar mais atenção em situações que envolvam duas pessoas e tal, que você tem uma necessidade hiperbásica, né, quer dizer, você precisa de alguém e você ganha, né, esse aviso, procure alguém, encontre alguém, o que você faz? Da mesma forma, né? Então, caso você não tenha alguém em vista ou coisa parecida, você vai ter que procurar e assim por diante. Agora, do mesmo jeito que você fazia na fome, aqui também, para ganhar aquele tempo necessário para satisfazer aquela necessidade, você vai ter que fazer acordos com o teu organismo. Se você quiser dar uma de João sem braço, né, que nem tem é um ditadozinho aí, né, e deixar passar na surdina, tal, os mecanismos de dor não são desligados, tá? Essa dor cada vez vai ser mais intensa. E chega um ponto que você vai ter que dizer assim, não, tá bom, eu vou me preocupar, eu vou procurar alguém, entendeu? Aí, quando você começa a falar e a pensar no assunto desse jeito, é quando você está tentando barganhar com o teu organismo um tempo para aquilo. E aí, a partir desse momento, ele vai analisar o que você está fazendo, quais são as suas propostas, e se ele achar que, de fato, você está empenhado em encontrar alguém, né, para satisfazer as suas necessidades básicas, né, associadas à preservação da espécie, ele dá, eu diria assim, desliga os mecanismos ou ele diminui bastante a dor. Perfeito? Aí quando isso acontece, você ganha aquele tempo, né? Então, eu vou encontrar uma pessoa, tá bom. Agora, do mesmo jeito que na fome, quando começa a chegar naquele limite, né, o tempo limite que você pediu para poder satisfazer aquela necessidade, os mecanismos novamente são ligados. Um exemplo bem simples onde que você procura alguém? Eu procuro na balada, eu procuro no baile, eu procuro na boate, né? E aí você diz, não, olha, o final de semana, e aí você diz, olha, eu vou no baile no sábado. Aí chega no sábado, você não vai no baile. Sabe o que acontece? Os mecanismos de dor são ligados novamente porque você não manteve seu acordo.
Como você não manteve o seu acordo, ele liga os mecanismos e você começa a ter dores de novo. E aí você começa a se arrepender de não ter ido no bendito baile. E aí, de repente, você se vê numa situação clara, né, de desespero, e aí você vai para o bendito baile, mesmo que chegue depois. Por quê? Porque é assim que funciona. Sempre que você faz um acordo e não cumpre, o mecanismo volta a ser ligado e a intensidade dessa dor é bem maior. É tão grande que você começa a se desesperar. É muito simples, né? Bom, a intensidade das dores, né, quando voltam, né, elas são bem mais intensas do que você tinha na primeira percepção. Agora elas são muito mais intensas. E isso é no sentido, ele é desse jeito, nesse sentido de que você vá fazer, ou você vá cumprir com o contrato que você tinha. Então, se você chegar lá no bar, no baile, desculpa, se você chegar lá no baile e fizer tudo o que você faria para encontrar alguém, e mesmo assim não encontrar alguém, entendeu? No final da noite você está lá tentando justificar ou explicar que não encontrou alguém, né? Porque por isso ou por aquilo, se o teu organismo achar que você de fato não fez corpo mole, né? E que de fato as coisas não andaram do jeito que você esperava, o que ele faz? Ele volta a diminuir a dor, os mecanismos são não desligados totalmente, mas eles baixam bastante a intensidade daquela dor e você vai suportar mais uma semana. Só que essa semana que você tem para satisfazer ou encontrar alguém, você só vai ganhar se no final do baile você convencer o teu organismo de que na próxima semana você vai conseguir encontrar alguém para satisfazer as suas necessidades básicas, aquelas associadas à preservação da espécie. É assim que funciona. Então, as necessidades básicas, né, essas que geram relacionamentos, né, você tem um tempo muito maior para satisfazer, né? Diferente da fome, né, que eu citei, de minutos a horas, as necessidades básicas, quer dizer, encontrar alguém, você tem de dias, meses, né? Depende muito dos acordos que você faz e depende muito de como as coisas se desenvolvem, né? O teu organismo está sempre acompanhando o que você está fazendo, né? E se você não está fazendo corpo mole, né? Se você faz acordos e cumpre, e assim por diante, né? Então, essa é a diferença fundamental entre as necessidades básicas e as necessidades hiperbásicas, né? Agora, como eu já citei, tem aquele terceiro grupo que são as necessidades hipobásicas. O tempo para que você possa satisfazê-las é muito grande, né? As questões que surgem nessas necessidades, né, lembra, essas necessidades estão relacionadas ao teu papel dentro da estrutura, né? Quem eu sou, para onde eu vou, né, o que eu estou fazendo aqui e tal. Então, essas questões, elas, eu diria, né, são meio vagas, são até difíceis de você determiná-las e tal, né? Então, nesse sentido, essas questões, os problemas relacionados a essas questões, né, essas necessidades associadas a essas questões, você tem muito tempo para satisfazê-las, né? Um exemplo de uma questão desse tipo é qual é a origem do universo? Meu Deus, eu tenho a minha vida inteira, né? Eu não vou morrer, quer dizer, as dores produzidas por esse tipo de necessidade, elas não são capazes de matar alguém, né? Elas não te provocam um desespero, né? Tudo bem que você pode
estudar aí 10, 15 anos de física para tentar a origem do universo, e mesmo assim você não encontrar a origem do universo, né? Bate um certo desespero, né? Pô, eu gastei a minha vida inteira e não cheguei a lugar nenhum, né? Mas não é uma coisa assim, deixa pra lá, vamos pra praia, né? Quer dizer, as coisas se resolvem, né? E tudo mais. Bem, então, é esse tempo necessário para satisfazer uma necessidade que classifica aquela necessidade, né? As necessidades hiperbásicas a gente tem pouquíssimo tempo, as básicas relacionadas à preservação da espécie você tem um tempo bem maior, né? Dias, meses, anos, né? Inclusive, né? E aquelas hipobásicas você muitas vezes tem anos ou um tempo indefinido, né? Então, essas são as características das necessidades. Agora, eu já vou adiantando para você que essa classificação de todas as necessidades de um ser humano, né, nesses 3 grupos, é que vai dar condições de a gente entender de como a paixão funciona, né? Bem, antes de terminar, né, essa discussão sobre as necessidades, né, o tempo de satisfação dessas necessidades, eu gostaria de chamar a atenção, talvez você já tenha deduzido isso, né, do vídeo anterior, inclusive, né, de que, como as necessidades hiperbásicas, você tem um tempo muito pequeno, né, para você satisfazê-las, né, de minutos a horas, né, e as necessidades básicas você tem de dias, meses, anos, né? Na prática, você fica, eu diria assim, né? Se você comparar, né? O tempo que você demora para satisfazer uma necessidade hiperbásica, aquelas relacionadas à manutenção do teu corpo, é um tempo pequeno comparado com o tempo que você demora para satisfazer uma necessidade básica, né? Quer dizer, esse tempo, por ser menor, eu diria que você sofre menos, né? Você vive menos tempo sofrendo com aquela necessidade do que você vive sofrendo com uma necessidade por não ter alguém, né? Entre uma refeição e outra, você tem um período que você está satisfeito e não está sofrendo, né? Você come às 8 horas, 8h30, 9 horas, 10 horas você começa a sofrer de novo, né? Que, eu acho que eu estou com um pouquinho de fome e tal, entendeu? Aí você almoça ao meio-dia, quer dizer, você vai ficar, talvez nem isso, né? 4 horas sem comer, né? Então, você fica 4 horas, eu diria dessas 4 horas, umas 2, 3 horas aí, sofrendo, né? Por estar com fome. Então, e no caso das necessidades básicas, né? Você não tem alguém e aí você vai procurar alguém, né? Então, isso pode demorar um dia para você encontrar, uma semana, um mês, né? Talvez, né, mais do que isso, né, alguns meses, né? Então, nesse período enquanto você não tem ninguém, você tem dores, né? As dores relacionadas às necessidades não satisfeitas. E quer dizer, você está vivendo essa dor o tempo todo, né? Mesmo que você esteja fazendo os teus acordos lá para ganhar tempo para satisfazer essa necessidade, o que acontece é que a intensidade, né, dessas dores diminui, varia, mas não some, quer dizer, você fica vivendo. Agora, lembra, o prazer é aquela percepção do desligamento dos mecanismos de dor quando a necessidade está sendo satisfeita, ou na iminência dela ser satisfeita, né, ou logo depois, né, você tinha uma lembrancinha de que estava ruim quando eu não estava satisfazendo, né, então tem a dor. Então, o prazer é essa sensação nesse período que é pequeno, né? E justamente eu queria chamar atenção para
a intensidade dessa percepção, né? Eu poderia dizer intensidade desse prazer, né? Porque como você vive menos tempo aquela dor entre a satisfação, entre a detecção de uma necessidade e a satisfação dela, no caso da fome, né? De 1 hora, 2 horas, 3 horas, o prazer quando você come é menor do que quando você satisfaz uma necessidade básica, né? Que você vive durante dias, meses ou anos, né? Então, a intensidade desse prazer quando você satisfaz uma necessidade básica é muito maior do que a intensidade quando você come alguma coisa. Essa é uma diferença fundamental também. As pessoas não perceberam isso, por isso é que elas têm dificuldades de relacionar as coisas da paixão, né, as coisas relacionadas a outra pessoa, com as necessidades que a gente tem para a manutenção do nosso próprio corpo, né? Na verdade, o nosso organismo funciona do mesmo jeito o tempo todo. Por isso que eu falo que ele usa os mesmos mecanismos para produzir dor sempre que ele detecta qualquer tipo de necessidade. Beleza? Então, até o próximo vídeo.